Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Fábio Arnoldi, sou especialista de mercado e de investimentos da XP e hoje estou aqui com o nosso estrategista-chefe, Karel Luketic, que quer se apresentar? Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Primeiramente, desculpem o atraso aqui. A gente teve ali uma transição de uma live para outra, mas live 24 horas aqui não é brincadeira não, né? 24 não, 12, né? Tá bom, tá valendo. 12 horas aqui não é brincadeira 60 não, né? semanais. Exato. Meu nome é Karel Luketic, sou estrategista-chefe da XP Investimentos. A gente está aqui hoje para debater cenário atual, falar de bolsa, falar de Brasil, falar de momento para os investimentos, falar de sair da inércia, falar de se provocar, falar de ir além. O que mais, Fábio, que a gente vai falar hoje? Juros baixos, aprender a investir na bolsa. Aprender a investir na bolsa. Risco igual a retorno. Com Renda cautela. fixa está quase com zero de rentabilidade. Com cautela. Com cautela. Pessoal, boa noite. Só para... Você vai falar as perguntas? Ainda não, vamos começar a falar um pouquinho para surgir alguma. Não, mas ó, se vocês tiverem perguntas, a gente vai ler e vai responder, certo? Exato. Boa. É que vocês estão acostumados, eu não estou, então o Fábio está aqui, Eu vou essa mediar dinâmica. as perguntas entre vocês e o Karel. Toda pergunta que tiver dentro do nosso assunto, eu passo para ele. Bom, eu queria começar falando contigo, Karel, do que passou desse ano, a gente está quase chegando no final. Quase chegando no final. A gente tinha algumas incertezas no começo desse ano, que eram o divórcio, né, entre o nosso presidente Perfeito. e o Paulo Guedes, a inflação que se manteve controlada, que deu espaço para juros baixos, consequentemente bolsa, né, as empresas com menor custo financeiro. Então eu queria que você desse uma visão geral do que Tá bom. passou. Talvez a gente pode... Eu vou dar um passo atrás, acho que falar um pouquinho... vou separar em 3 temas, então. Como foi um balanço do ano em termos de agenda política voltada para a economia, tá? Para não entrarmos em polêmicas aqui que a gente vai ficar até amanhã. O que nos surpreendeu positivamente, o que nos surpreendeu negativamente ao longo do ano. E aí depois a gente pode começar a pensar em 2020. O que você acha? Pensando no quê? Pensar o que a gente espera para 2020. Com Funciona? certeza. Boa, então vamos lá. Agenda macro, assim, acho que, na minha visão, Karel, na nossa visão XP, a agenda macro desse ano foi uma agenda que surpreendeu positivamente. Por que eu digo isso? Apesar das várias idas e vindas, o que a gente teve esse ano foi um evento que para mim ele é transformacional. Você aprovou a reforma da Previdência. Então a gente começou o ano com várias dúvidas. Divórcio, o que é o divórcio? Vocês devem lembrar disso, que parece um século atrás, né? O divórcio era incerteza em relação a se Paulo Guedes ia ficar... Primeiro, se ele ia ser ministro da Economia, tá? Ministro da Fazenda na época. Isso em novembro a gente ainda não sabia. Depois, quando ele foi anunciado, se ele ia ficar como ministro mesmo, quanto tempo ia durar essa relação, por que se falava isso? Porque tem um contexto nisso. Quando o Paulo Guedes falava alguma coisa, você vê que tinha um posicionamento diferente do Bolsonaro quando a gente olhava para trás. O que foi nos deixando mais tranquilos, e a gente estressou muito esse viés mais positivo, é que a visão dos dois ela foi convergindo. Óbvio que nunca vai estar lá 100% alinhada, porque o papel do ministro é ir até o fundo em relação às reformas que ele acredita que sejam boas para o Brasil. O papel do político é entender exatamente o momento e a prioridade de aprovarmos e um pouco a popularidade das medidas e dosar. Tem um pouco ali de meio do caminho que tem que ser encontrado. Mas o que a gente viu esse ano foi uma agenda que foi 100% priorizada, uma agenda macro que foi 100% priorizada. Paulo Guedes 100% empoderado. Isso não é fácil você empoderar um ministro da Economia numa agenda tão profunda quanto essa. Assinar embaixo do que ele propõe, ele assinou. Lembrem que, um ano atrás, a gente está aqui no final de novembro, comecinho de dezembro em breve. Se a gente falasse que a gente ia ter uma proposta de reforma da Previdência enviada para o Congresso no final de janeiro, começo de fevereiro, de mais de R$1 trilhão de economia proposta em 10 anos, falando que a gente está louco. Com certeza. Um ano atrás. Eu não esperava isso. Ninguém esperava. Assim, a gente era mais otimista, mas mesmo a gente, quando falavam de R$1 trilhão, a gente achava que era uma ferramenta de negociação do próprio time econômico com o Paulo Guedes e que eventualmente ia vir 900, 800. Não, veio R$1 trilhão 250 bilhões de propostas. É coisa pra caramba. E por que essa reforma ela é importantíssima? Porque o que ela faz, ela equilibra os gastos públicos, ela equilibra o nosso fiscal. Sem fiscal não tem estabilidade. Sem fiscal não tem investimento. A inflação desancora, ou seja, a inflação sobe e sai do controle. A gente ia entrar no espiral Argentina, Venezuela se fosse por outro extremo. A gente ia entrar no espiral muito complicado, onde a confiança em relação ao Brasil ia despencar, os investimentos iam morrer, o juro ia explodir e, por consequência, você ia entrar numa nova estagnação. Então, você pode até ter miniciclos, mas é muito difícil, você não tem nada que seja sustentável. E o porquê? Porque você não conseguiria olhar para o Brasil com viés de médio e longo prazo. Você até podia fazer movimentos curtos,
como o pessoal fez com a Argentina em 2, 3 anos. Mas é movimento curto, você nunca pode fazer uma grande aposta. Porque para trazer grandes movimentos de investimento, você tem que ter uma visibilidade de 5, 10, 15, 20 anos. E você não consegue fazer isso quando o fiscal não está amarrado. Então hoje, a gente não tem mais um problema fiscal do tamanho que a gente tinha. A gente já não quebra nos próximos 10 anos. Isso já é uma mudança de paradigma, tá? Vou contar uma anedota aqui, posso? Claro, com certeza. Domingo, tô lá, passando por uma obra, vejo um jornal. É legal. Pintado em cima de uma porta, tá? Um jornal que não sei por que tinha um jornal pintado em cima de uma porta, não entendo nada de obra, não sei. Ficou curioso? Não, fiquei curioso, concordo. Fiquei curioso, fui me aproximar da porta para entender por que raios tinha um jornal lá na porta. Tá bom, vamos ver. E eu cheguei mais perto, quando eu vi o jornal, tava escrito lá, Reforma da Previdência. Governo negocia com o Congresso. Falei, olha só, eles acharam um jornal de julho, né? Pô, guardaram o jornal durante, sei lá, 5 meses. Aí eu fui olhar mais perto, falei, não é possível, de quem é essa foto? Aí eu olhei, Fernando Henrique. Falei, cara, que isso? Quando eu fui ver a data do jornal, 98, março de 98, governo negocia a reforma da Previdência. Vocês entendem o tamanho desse desafio? Março de 98, isso foi uma mega de uma coincidência, tá? Fui eu que passei na frente, que li, que me aproximei, por coincidência vi a porta, falei, que caramba é isso? Março de 98, a gente está há 21 anos discutindo a reforma da Previdência e a gente aprovou esse ano. Esse é o tamanho do impacto do que a gente trouxe agora. Lógico que... Desculpa, você ia fazer uma pergunta. Eu só ia fazer um adendo. Trazendo um pouco para números, o PIB do Brasil hoje é de 2 trilhões de dólares. A gente tinha uma dívida, e tem ainda, de 80%, entre 75% e 80% do nosso PIB. Se a gente não passasse essa reforma, a gente dentro de 5 anos chegaria a 100%. E quem tem 100% de dívida, quem tem 100% do PIB em dívida, dificilmente consegue algum investimento do exterior. Nenhum país desenvolvido vai olhar para o Brasil com alguma confiança. É um país que gera tanto de receita e tem toda essa receita em dívidas. Então ele já é um país praticamente quebrado. Então quando ele fala que a gente se tornaria uma Argentina ou futuramente até uma Venezuela, isso é muito ruim para o Brasil. Né? Então, quando a gente consegue passar essa reforma da Previdência, acho que foi o break de longe o grande marco desse ano, reforma da Previdência. E aí, bom, só para terminar o primeiro ponto que eu tinha falado de reformas, né? A contrapartida disso, e aí, olhando o copo agora, advogado do diabo, qual foi a reclamação, a preocupação do primeiro semestre? Qual que é a agenda depois da reforma? E tem um motivo de ser disso, porque a reforma não resolve todos os nossos problemas. Ela resolve nosso problema estrutural. Mas a gente ainda tem uma série de gargalos no Brasil que, se não forem bem endereçados, a gente tem uma limitação no nosso crescimento. O que eu quero dizer com isso? Qual que é o nosso PIB potencial? O que é PIB potencial? PIB potencial é quanto o país deveria crescer num ano normal, depois de consumir o hiato do produto, que eu já explico o que é. Então, assim, olhando lá no longo prazo, a gente pode até crescer mais do que isso no curto prazo, mas no longo prazo a gente ia voltar para algo entre 0,5% e 1%. 0,7% é a conta da Zena, nosso economista. 0,7%, 0,8%. O que significa que a gente teria um voo de galinha. A gente voltaria para uma normal onde a gente estaria engargalados. Tá? Isso é o que hoje vai acontecer se nada mais for feito. Por que a gente tem uma possibilidade de ir além disso no curto prazo? Porque a gente tem uma ociosidade. O Brasil é um grande... Vocês estiveram com o Braga hoje, então ele já deve ter falado isso, porque ele adora fazer essa metáfora, mas eu adoro copiar ela. Então eu vou repetir. João Braga, gestor da Asset da XP. O João é sensacional e ele fala muito isso. O Brasil é um grande avião na ponte aérea. A tripulação está lá, a gasolina está paga, só que tem 60% a 70% dos passageiros. O próximo passageiro é lucro na veia. Então, pro Brasil, hoje você tem capacidade, você consegue crescer. Só que o desafio é, se a gente chegar nos aqueles 90%, que é o limite de ocupação saudável, do nosso Brasil, do nosso avião, e a gente não investir para aumentar essa capacidade, a gente vai voltar para 0,7. Essa é um pouco a analogia. O que significa isso? O que a gente precisa fazer? Infraestrutura, marcos regulatórios, para trazer investimentos de médio e longo prazo. Precisa diminuir o tamanho do Estado, o que traz produtividade. A gente precisa investir mais em tecnologia, precisa desenvolver nossa economia para que ela seja mais aberta. Isso vai permitir com que a gente saia se a gente traz uma reforma tributária que simplifica o sistema, reforma administrativa que diminui o tamanho do Estado, pacto federativo que diminui um pouco as ineficiências do gasto do governo. Isso daqui leva o nosso PIB potencial daquele 0,5% com 1% para algo próximo de 2%. Só a tributária leva para algo como 1,5%, dependendo do que for a tributária. A gente vai entrar nisso, acho que podemos explorar. Então, assim, é pertinente a gente perguntar o que vem depois. Só que, por outro lado, era tão difícil aprovar a reforma da Previdência que precisava focar tudo nisso. Agora que a gente passou,
e agora está passada mesmo, qual que é a agenda? De julho para cá vem evoluindo isso. A gente tem discutido a reforma tributária, zero fácil. Cara, faz 3 semanas, Rafael Furlanetti, sigo ele no Instagram, nosso diretor institucional, ele, cara, sensacional, ele está o tempo inteiro com líderes, CEO, CFO, executivos, empreendedores, e ele passa muito a mensagem de tudo isso pelo meio dos seus canais. E eu estava com ele numa reunião com o CFO da Dell Global. Pô, um cara sensacional, um dos caras mais próximos do próprio Dell. Sim, o Dell existe, eu também me surpreendi com isso. Um dos braços direitos dele está na empresa há 30 anos, ele roda o mundo inteiro e fala assim, olha, Karel, Rafael, a eficiência, o sistema tributário de vocês é um dos mais ineficientes do mundo. Ele tem 10% das pessoas que trabalham com imposto na empresa dele no Brasil e é 2% da receita. É 5 vezes maior do que precisaria ser se você fosse olhar para uma métrica dessa. Se for para o lucro, então é menor ainda. Então vocês entendem o tamanho do desafio que a gente tem? As empresas são muito ineficientes. Elas perdem muito tempo. A gente gasta muito dinheiro com isso, isso engargala a economia, isso deixa o sistema mais lento e mais amarrado. Então esse é um problema. O meu ponto é, a agenda de reformas, lado muito positivo é a reforma da Previdência e eu acho que isso é um grande ganho. Agora, tem que avançar na agenda. A gente tem a tributária, tem a administrativa, tem o Pacto Federativo. É uma história mais de 2020. A gente está chegando no final do ano, nada deve acontecer dessas reformas no curto prazo. A tributária ficou para o ano que vem, a gente não tem nenhuma proposta oficial. Mais Brasil, menos Brasília, está lá, mas acho que dificilmente resolvemos esse ano. E a administrativa, né, diminuir, reformar o sistema do governo também vai ficar para o ano que vem. Então essa era a sua primeira pergunta. Tá. Me estendi. Eu vou pegar... só um pouquinho. Mas... Não, mas tudo bem, mas depois a gente fala dos outros pontos. Eu vou querer pegar algumas perguntas dos clientes. Assim, pergunta para o Karel se ele acredita num boom das empresas estatais com possível privatização em 2020. Como é que você enxerga esse lado de privatização das estatais? A palavra boom me assusta, mas sim. Eu acredito que tem muito valor para ser extraído das empresas estatais. Eu dou um exemplo do Banco do Brasil. Pô, a gente praticamente privatizou o private do Banco do Brasil e ninguém percebeu. Desculpa, do Banco do Brasil e ninguém percebeu. Petrobras. A gente privatizou a BR Distribuidora e não teve uma passeata na rua. Não, a palavra não é passeata. Não, mas você entendeu o meu ponto. Não claro. Teve nenhuma greve contra isso, porque historicamente teria tido uma movimentação. Então, as coisas estão sendo feitas aos poucos ali, mas talvez mais do que falar se eu espero um boom ou não, é por que eu acho que é tão positivo. Por que vender o refino da Petrobras é bom para o Brasil e para a Petrobras? Por quê? Por quê? Por quê? Quando a gente olha para a Petrobras, o que aconteceu no passado da Petrobras? Eu vou excluir corrupção, tá? Porque isso é óbvio que é ruim. Mas por que quando o governo controla o preço da gasolina é muito ruim para as ações da Petrobras? Porque quando o governo controla o preço da gasolina, a Petrobras é obrigada a importar gasolina acima do preço que ela está vendendo, ou seja, ela está queimando dinheiro. Isso fez com que a Petrobras, além dos desafios ali de corrupção, se endividasse num tamanho que quase levou a empresa a uma situação... Ela não ia quebrar porque ela tinha muito ativo para vender, mas uma situação de estresse, muito estresse. A Petrobras passou por um momento muito duro. De novo, ela não quebrava, assim como a Vale, que não é estatal, é privada, passou por momentos duros, ciclo de commodity não ajudou, beleza, mas ela passou por isso muito levada por uma política do governo que conseguia colocar a mão. Se você compara a Petro e a Vale, por exemplo, a Vale não teve uma interferência do governo. Vamos excluir o evento desse ano, porque é uma tragédia, mas antes disso, se você olhar para a Vale e para a Petrobras, olha para a performance das duas durante os últimos 15 anos. A Vale é uma empresa limpa, privada, que tem dentro dos seus acionistas órgãos ligados ao governo, mas que eles não têm controle. Isso permite que o sistema de governança da empresa seja amarrado. Então, quando você vende uma refinaria, o que o governo se pretende a fazer? Vender a refinaria do Norte e Nordeste. O que você faz quando você faz isso? Você faz com que a Petrobras, se ela quiser controlar preço, ela vai controlar preço em São Paulo. Controlar preço em São Paulo não é popular, entendeu? Então, ela perde o uso da Petrobras como uma ferramenta de governo. E o governo não deveria usar a Petrobras como ferramenta de governo. O governo tem o seu próprio orçamento. Em 2015 a gente fez muito isso. Opa, né? Fez muito. Isso acabou com a Petrobras. A Petrobras não tem que ser o funding, não tem que ser financiamento para o orçamento do governo para fazer um devido político ser mais ou menos popular. Quando ele fala que a Petrobras importa petróleo, sendo a Petrobras, é que o petróleo da Petro ele é muito grosso para refinarmos em gasolina. Então ela tem que exportar, a balança comercial que a gente chama de exportação e importação da Petro é 50-50. Então ela exporta 50% do petróleo para tudo que você pode imaginar, plástico, etc. e tal, e 50% ela importa para refino de gasolina. E
a partir do momento que você começa a controlar esse preço, que a gente fez muito entre 2014 e 2015, para controlar a inflação. Então, o nosso cálculo de PCA, quando você coloca a gasolina num preço controlado, bom para o indicador do Brasil, que no final das contas a gente só está maquiando essa inflação, mas péssimo para a Petrobras. E aí que a gente teve toda aquela queda dela de R$60 para 4, 5 em 2014, 2015. É isso. Então, assim, resumo, sim, sou otimista com as estatais, acho que tem que ser cauteloso em relação a quais. Na nossa plataforma de conteúdo, conteúdos.xpi.com.br, vocês conseguem ver lá quais que a gente gosta mais ou menos. É isso. Perfeito. O que mais, Fábio? Eu vi aqui duas que eu vou encaixar. Eles estão perguntando o que a gente espera da Selic para 2020. A nossa projeção está em 4,25, eu espero que você embase um pouquinho. E se a gente espera a Bolsa 115 mil pontos, que a gente continua esperando. 115 é final desse ano. Final desse ano. 140. Já vamos mudar esse cavalinho aí. Então, acreditando que com uma Selic mais baixa, as empresas consigam ter um menor custo financeiro. Isso faz com que as pessoas possam tomar crédito mais baratos, reaquece o mercado de uma forma geral. Então, Selic baixa é muito positivo para o Brasil. Por mais que para os investidores tradicionais de renda fixa isso seja péssimo na cabeça deles, mas que na teoria, na real, é muito positivo. Isso faz com que as empresas possam investir mais. Aquela empresa que tinha um caixa que investia e tinha 14% numa Selic, hoje ela tem 4%. Então, se ela puder investir em novas fábricas, novos funcionários, isso faz com que o Brasil, de um modo geral, cresça e as empresas, consequentemente, também se valorizem. Então, eu vou pegar um gancho disso, eu vou responder, tá? Mas eu queria, lembra que eu falei, por surpresas do ano, juros, tá? Juros a surpresa positiva, mas de longe juros a surpresa positiva. Por quê? E olha, a gente vem falando desde o começo do ano, a gente vem falando desde outubro do ano passado, os juros vão ficar mais baixos por mais tempo do que se imagina. Só que nem a gente, muito otimista, esperava que fosse tão baixo, tão rápido, e na nossa visão continua valendo isso. A gente ainda acha que o juro vai mais para baixo onde está hoje, 4,25, e a gente acha que isso fica durante mais tempo do que está precificado no mercado hoje. Isso é muito positivo. E mais do que isso muda tudo para os investimentos. E eu vou pegar um gancho do que você falou, porque os investidores de renda fixa acham isso ruim. Não tem ruim bom. A gente está indo para uma normal do mundo. O mundo hoje tem juro zero. 15% da dívida do mundo tem juro negativo. Então a gente, como um país emergente, tem que pagar mais juros? Tem. A gente tem uma série de desafios, mas os 4,25, os 5,5, são números já, quando você compara com o mundo, números altos. Então a gente está convergindo para uma normal do mundo, num país no qual a inflação, juros e inflação, tá? As duas surpresas desse ano, a inflação está lá embaixo. Está na banda inferior do Banco Central. Isso dá muito pano para manga, isso significa que o Banco Central vai continuar cortando juros, porque qual que é a meta do Banco Central? Inflação. Enquanto a inflação estiver abaixo da meta dele, ele vai continuar cortando juros, porque ele tem que incentivar a atividade para reequilibrar a inflação. Então a gente está indo num caminho que a gente nunca antes trilhou, que ele é muito positivo. Quando a gente olha para paralelo disso nos países envolvidos, Estados Unidos passou por isso nos anos 80 até os anos 2000. O que isso faz com a economia, vocês não acreditam, isso é muito positivo e traz investimento, obriga o dinheiro a rodar. O que eu quero dizer com isso? Não estou falando só de pessoa física, tá? Estou falando de institucionais. Você obriga as pessoas a terem que investir em ativo real. Então, fundo de pensão, por exemplo. Se eu era um gestor de um fundo de pensão 3 anos atrás, o que eu fazia? Selic. Tesouro Direto Selic. Cara, minha meta atuarial era 9, eu conseguia pegar uns 12 livre de imposto, acabou. O trabalho está feito. Se eu sou um gestor de fundo de previdência hoje, difícil. Muito difícil. E eu não estou minimizando o trabalho, tá? É óbvio que eles administravam a curva de juros e operavam ponta longa, ponta curva, média. É difícil também, mas você conseguia obter esse retorno de 8, 9%, que é a meta deles, com uma relativa simplicidade, sem imperativos tão diferentes quanto saindo da renda fixa. Hoje, você é obrigado a sair da renda fixa. Vai ter que investir em bolsa. Não precisa ser direto, pode ser via veículos, via fundos. Os próprios fundos de previdência investem em fundos. Ele precisa investir em ativo real, precisa investir em private equity. O que isso faz? Infraestrutura. Isso faz com que você comece a alimentar, a trazer uma injeção de nitroglicerina de liquidez que financia tudo. E crescimento é a maior ferramenta social, porque o desemprego vai cair, as pessoas vão ganhar mais dinheiro, você vai ter um horizonte mais positivo. E aí quando eu olho para os investimentos, fazendo um gancho, você precisa se mexer também, você precisa sair dessa inércia. Porque não adianta você estar hoje no Tesouro Direto Selic para 100% da sua carteira. Você pode até montar um Tesouro Direto Selic para a sua reserva de liquidez. Sua reserva de emergência, que a gente fala 6 meses de vida, é uma parcela do seu dinheiro que você tem que ter líquido. São 6 meses de vida. Então você faz quando, sei lá,
Meu custo de vida é 5 mil reais, é 30 mil que você tem que ter de reserva. É 10, é 60 mil que você tem que ter de reserva. Você guarda isso, você deixa ali com uma liquidez boa, não precisa ser D0. O que é D0? Você pode resgatar no dia seguinte. Eu, por exemplo, a minha parcela. Eu tenho parte em D0, uns 30, 45 dias para o fluxo de caixa, mas o resto está lá, D15, D30, mas em fundos conservadores. Que eu consigo ter uma relativa confiança de que a volatilidade vai ser baixa. Mesmo rendendo os seus 5, 6% ano. Mas faz parte. Você tem que ter para uma reserva de emergência, você tem que ter tipo de renda fixa. Isso é importante, isso é uma parte crítica de toda a carteira. Eu sou super arrojado. Eu tenho quase 70% da minha carteira em renda variável. Através de fundos? Através de fundos. Eu acredito que o melhor jeito de investir em bolsa é via fundos, porque eu não tenho o tempo que precisa para investir em ações com a devida cautela e com a devida frequência que precisaria. Para substituir, vocês acabaram de ouvir no intervalo anterior, alguns gestores, melhores gestores do Brasil, o Ari e o Hirai. Puta, o Ari e o Hirai são dois melhores gestores do Brasil, os caras só fazem isso, conheço os caras há mais de 10 anos. O Ari tem cara de 20 anos, mas ele tem 36, viu, gente? Pô, ele tá falando 36 como se fosse velho, né? Mas tudo bem. Mas o Hirai, cara, eu trabalhei com o Hirai durante 10 anos, não sei se eu falei isso. O cara é sensacional. Eles têm uma equipe de mais de 10 pessoas que só pensa quais são as melhores ações do momento para comprar. Por que eu, que não tenho tempo para fazer isso no dia a dia, com o tamanho do investimento que eles fazem, vou me aventurar para comprar ações ali? Agora, se você tem uma carteira grande e quer comprar uma pequena parcela de ações, aí eu acho que tudo bem. Mas é para patrimônios maiores ou para a gente que realmente quer investir mais tempo com isso. Perfeito. Eu vou pegar aqui uma pergunta que está muito em linha com o que a gente estava falando, do Celso Furk, e logo em seguida eu já respondo do Leonardo. Ainda é rentável investir nos fundos IMAB? Eu posso tocar Pode responder essa. E aí você complementa. O Carel acabou de falar que a gente chegou numa mínima histórica de juros e que possivelmente a gente pode manter por mais tempo. Além disso, hoje a gente está em 5, a gente deve chegar em 4,5, 4,25 ano que vem. Se tudo continuar correndo bem, a curva média hoje não precificou esses juros a 4,25, a 4,5%. A gente olha para uma curva média para 2025, para 2024, a gente continua com juros em 6,5%, 7%. Então, ainda assim, eu acredito que sim, a gente ainda tem um certo espaço na curva média e longa, mas eu ficaria atento. A principal recomendação para quem não acompanha o mercado é investir em fundo multimercado. Deixa que esses gestores vão definir, cara, eu quero estar posicionado numa curva média, numa longa, e agora eu não quero mais, eu quero estar posicionado contra. Se você não acompanha tão bem, fundo multimercado, se você gosta disso e quer fazer por conta própria, eu acho que a minha recomendação é que mantenha um pouco mais. Se aplica o mesmo racional de ações. O fundo multimercado ele vai fazer essa escolha para você. Você tem que ter uma carteira bem diversificada, talvez ter 2, 3 gestores de fundo multimercado, perfeito, 2, 3 de ações e talvez 2 de renda fixa. E essa é uma carteira. Talvez um de internacional, acabou. É uma carteira bem diversificada. Se você está indo para um patrimônio menor, escolhe 3, 4 desses cavalos. Vou fazer mais um adendo. Vai. Quando você fala 3 multimercado, eu espero que vocês selecionem um long short, que é um que vai operar aí o delta de comprado e vendido, um de trading, que é um fundo mais dinâmico, e um macro que vai montar uma composição de carteira pensando em 2, 3 anos. E de ações, eu buscaria um long bias que pode te proteger em momentos de queda, até com um percentual maior do que um de ações puras, e um de ações puras com certeza. Não, e olha, não é para você tomar essa decisão sozinho, você não precisa. Se você quiser, fácil. Conteúdos.xpi.com.br, você entra lá onde investir e vai ter a carteira recomendada pela XP. Mas se você quer entender mais, quer aprofundar mais, você não quer fazer isso sozinho, não tem problema. Cara, ou você pega o telefone e liga aqui, ou você entra na assessoria live. Exato. Hoje em dia nunca foi tão fácil investir quanto é hoje. Então isso é incrível, eu realmente acho que muda o país. Eu também acho. Me empolguei, mas é verdade. Vamos falar um pouquinho do exterior, sei que não é muito... Vamos falar do exterior. Não, vamos porque é importante, a gente está num momento crítico. Leonardo S. Impacto da relação Estados Unidos e China. Até que ponto pode nos afetar? Bom, pode muito, mas eu estou mais otimista do que eu já estive. Acho que o que a gente tem visto ali nas relações comerciais? Nos últimos 2 anos, idas e vindas constantes de trade war, né? Potencial guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Isso exponencializou no final do ano passado, vocês lembram? Forçou até uma desaceleração forte do mundo no ano passado. China foi o pior mercado ano passado, os Estados Unidos teve a pior queda em mais de 10 anos, em dezembro do ano passado. Por conta de uma preocupação de tensões comerciais e uma rápida desaceleração do mundo com juros subindo. Tudo amarrado. O que aconteceu de lá para cá? A gente ainda não resolveu, mas o Trump e o Xi Jinping, né, o presidente chinês, premier chinês,
Eles vêm evoluindo nas negociações, tudo indica que a gente pode ter um acordo em breve. Ele vai ser um acordo parcial, não se fala de um acordo ainda tão profundo, mas isso aqui nos compra tempo. Compra tempo porque apazigua um pouco ali as relações, tira um pouco o foco do mercado nisso e permite que a gente vire a página. O problema que a gente passou no último ano e meio é que essa incerteza ela acaba trazendo uma desaceleração, porque, se você tem que tomar uma decisão de investimento nos Estados Unidos e você não sabe se ele vai entrar numa guerra comercial no mês que vem, você fica meio assim, fala assim, putz, quer saber, vou dar uma segurada, deixa eu ver como isso aqui vai se resolver, porque, eu posso esperar 3 meses, mas se eu tomar a decisão agora e gastar, sei lá, quantos milhões de dólares para uma nova planta, ou bilhões, sei lá, e, depois eu for pego com a calça curta, vai ser muito doloroso. Então, isso acaba atrasando investimentos, gera uma certa desconfiança, incerteza, desacelera o crescimento. Então, a gente tem vivido isso, copo meio cheio, a gente tem evoluído e isso permitiu que a gente veja uma estabilização dessa desaceleração. Os juros no mundo também têm caído de novo, a gente passou um 2018 de muita incerteza e alta de juros, um primeiro semestre deste ano de estabilização e aí corte. E isso é muito bom para emergências. Perfeito. Quando a gente fala de guerra comercial, tem alguns setores que se beneficiam com isso. A soja, o etanol acaba se prejudicando porque a China deixa de importar dos Estados Unidos, a gente continua importando etanol. Tem, mas na bolsa é difícil operar isso. Com certeza. Assim, e para o Brasil, em PIB também não resolve nenhum problema nosso. Mas sim, alguns setores agrícolas poderiam se beneficiar dos Estados Unidos tendo que comprar mais produtos agrícolas brasileiros. Agora, é difícil de operar isso na bolsa. Tá. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, vamos lembrar. A gente falou de reformas, falamos de juros, inflação. A gente tem que lembrar de falar de crescimento em algum momento. Mas vamos pegar uma pergunta antes? Vamos pegar só essa pra aqui gente que a gente vai... ponto. Tem certa relação. Há uma preocupação grande com uma possível bolha. E aqui... Bolha em que sentido, hein? Estados Unidos. Ah, tá. E aqui alguém falou, eu não sou analista de gráfico, mas segundo algum gráfico estamos prestes de uma queda dos Estados Unidos. Eu vou achar. Olha, vamos lá, bolha Estados Unidos. Bolsa ou economia? Bolsa, eu acho que a gente está num momento super bom. O S&P esse ano, se não me engano, está subindo 25%, 26%, indo melhor do que a Bolsa no Brasil em dólares. A Bolsa no Brasil também está tendo um ano espetacular, não dá para reclamar. A gente termina o ano ali, vai quase nos 110 mil pontos. Vamos ver se eu acerto 115, mas está perto. Para quem começou o ano abaixo de 90, vai terminar ali nos seus 115, acho que está de bom tamanho. O que me preocupa nos Estados Unidos, tá? Ano que vem temos uma eleição. Então, você tem alguns candidatos democratas que são um pouco mais extremos. A Warren é uma delas. O Bernie Sanders é outro. Se a gente tiver uma evolução de você tem 2 extremos, Trump e uma Warren, apesar de que as pesquisas indicam que o Trump vai ganhar, isso aqui vira um risco, porque ela é muito contra mercado. Então isso gera uma preocupação excessiva que pode trazer muita volatilidade e desacelerar ainda mais a economia e forçar talvez uma correção da bolsa. Agora, o cenário base não é da Warren ganhar. Hoje o Biden, né, que era o vice-presidente do Obama, está na liderança ali nos democratas e no final de semana passada a gente teve uma evolução interessante, que o Bloomberg, que foi, para quem não sabe, o Bloomberg, além de empresário, bilionário, criador do Bloomberg, que vocês devem conhecer, o sistema Bloomberg, o canal Bloomberg, ele também foi prefeito de Nova York, muito bom prefeito. Ele é democrata também, mas um democrata de Nova York, que significa que ele é um democrata mais republicano, mais pró-mercado, além de ser um empresário de muito sucesso. Então isso passa uma confiança, uma pessoa que o mercado conhece e gosta. Se a gente tiver um cenário que ainda não é o mais provável, tá? Mas de Bloomberg mais Trump, aí eu acho que a gente matou o risco de eleição. Porque você vai estar falando de 2 pessoas que o mercado conhece. Você sabe quem é o Trump, prós e contras. Você sabe que é o Bloomberg, prós e contras, mas os 2 são pró-mercado. Então acaba que mitiga um pouco esse risco. Mas acho que o maior risco ali é ou a gente desanda a negociação comercial e a gente volta a entrar no espiral super negativo ali, ou a eleição americana leva um caminho que a gente não espera. E de recessão? Você vê alguma bolha nos Estados Unidos por gráfico? Não, acho que muita gente falou muito sobre isso no começo do ano, a gente foi bastante céticos em relação a isso. Não porque, assim, a recessão em algum momento vai ter, é cíclico. Né? Então a gente está no final de um ciclo, só que esse final de ciclo pode ser mais 1, 2, 5, 10 anos. Não tem nada que a gente consiga usar, né, quant para falar, não, olha, acabou.
Diferente de 2007 para 2008, que tinha uma série de indicadores mostrando que existia um risco no setor imobiliário, né, no subprime americano, hoje difícil você enxergar qual é a potencial alavanca. O que eu trouxe de guerra comercial é uma delas, mas a gente está acompanhando, então é mais fácil. O que pode acontecer ali, de novo, se não for um evento tipo recessão por conta de aí entrando numa guerra comercial de fato, se não for esse o cenário, eu acho que a gente pode ir desacelerando gradualmente. É muito difícil você sair dos 2 com 2,5 que os Estados Unidos cresce hoje para negativo numa janela tão rápida de tempo sem um evento que force isso. Esse é um pouco o ponto. Então, numa janela de 12 a 24 meses parece improvável. Tá. E a gente, só um comentário, a gente falava sobre isso no começo do ano, mas era bem mais incerto. Hoje eu acho que isso já virou meio consenso, então a gente está até mais convictos. Ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho de crescimento? Vamos falar de crescimento. 1% para esse ano. Não, por que eu puxei esse tema? Tá? Porque eu acho que ele é importante. Vocês falaram, eu falei aqui sobre agenda de reformas, falei sobre as surpresas positivas, que foi o juro e a inflação, além da reforma, e aí a surpresa negativa, o crescimento. A gente começou o ano, a Zena ela acertou na mosca. Quando o mercado estava em 2,5%, janeiro desse ano ela estava com 1,5%. Estava um pouco acima do que vai terminar sendo, vai ser 1% esse ano, mas o ponto era, a mensagem que ela traz é assim, olha, apesar de todas as coisas positivas, eu acredito que esse ano é muito difícil que a gente engate do jeito que o mercado está esperando. Por quê? Porque a conjuntura política vai ser conturbada, a aprovação dessa reforma não vai ser fácil, isso vai trazer volatilidade e incerteza, o empresariado não vai investir ainda, o crédito não vai acelerar, isso vai fazer com que a gente carregue um pouquinho essa sensação mais azeda. Dito isso, ela virou a mão, faz uns 3 meses ela está falando que está mais otimista. Quando o mercado convergiu ali para um crescimento de 1,8 na pesquisa Focus, a Zena estava com 2,1, 2,2, hoje a gente tem 2,3, 2,4, agora já virou mais consenso, mas o ponto é, a gente está vendo dados mais fortes de atividade já hoje, a gente deve terminar o ano rodando no ano contra ano já perto de 2, o primeiro tri já deve ser 2 de fato, isso é muito bom. Pô, eu acho que o tema do ano que vem é crescimento. Esse ano não veio, acho que ano que vem, isso vai ser muito, muito bom, porque isso vai... Cara, isso aqui flui para tudo. Quando você fala crescimento, quantos por cento você imagina? Os 2, 2,3, 2,4. Tá. Mas, cara, ó, o Fábio olhou para mim aqui com uma cara de decepcionado. Pô, 2,3, 2,4. Deixa eu pôr de outro jeito. Galera, a gente vai crescer 2,3 com 2,4. Sabe faz quanto tempo que a gente não cresce mais de 2%? Desde 2013. Sabe quanto que é o crescimento médio brasileiro nos últimos 25 anos? 1%. A gente crescer 2,5, vamos arredondar para 2,5, é muito porrada. É muito porrada, isso vai trazer ânimo, isso vai entrar no espiral positivo, isso empodera todo mundo, isso ajuda na agenda. Popularidade do governo depende de 2 coisas. Isso aqui é matemática. Estatística, na verdade, a gente faz uma regressão quando você mede o que mais explica a popularidade do governo. Desemprego e inflação. Inflação está no chão. Desemprego vai começar a embicar quando tiver um aceleramento. Uma aceleração da economia. Olha, horrível, meu português. Tiver uma aceleração da economia. Isso acontecendo, você empodera o governo. E por que isso é importante? Porque isso empodera a agenda macro. Se a gente consegue aprovar a reforma da Previdência, a tributária e administrativa, pô, golaço, aquele crescimento de médio e longo prazo que é 0,7, 0,8, passa 1,5, 2, galera, aí a gente está no primeiro mundo. Aí 10 anos o Brasil mudou de patamar. Você acha que mantém os juros baixos? Eu acho que mantém. Eu acho que a gente vai ver juros baixos por mais tempo que a gente imagina. O que isso significa? Vai estar sempre a 4? Não. Confirmando a agenda. Não, acho que assim, acho que tem uma janela de 12 a 18 meses onde a gente deve ver os juros muito baixos. E o Banco Central está com um cara, a gente conversa muito sobre isso, não, é uma discussão complexa, de que vai ir ao máximo que ele puder de juros para realmente testar o limite inferior de juros no Brasil, porque o mandato dele é a inflação, então vamos embora. Leva esse juro para o menor patamar possível. Isso é muito bom para o Brasil. Pô, isso aqui para crédito é impressionante. Isso, assim, o lado que você fala, eu vou ter um retorno menor na renda fixa. Sim, mas você vai tomar dívida a níveis que você nunca imaginou. Empréstimo imobiliário hoje, 7%, 8%. Imagina que se o juro tiver 4%. No momento vai estar 6%. 6% de juros no imóvel. Pô, isso alimenta a economia, né? Porque aí, de duas uma. Você toma uma decisão de investimento mais caro ou você fica mais convencido para tomar decisão de investimento. Então isso aumenta o capacity das pessoas de consumo. Então aumenta a sua renda, no final das contas, né? Cara, é bizarro você imaginar 14, 15, 17, 20%. Imagina, crédito imobiliário, quando o Selic estava 14,25, você estava pagando, que não era 20 porque era subsidiado, mas você pagava 12, 14, feliz ainda, né? Desespero. Coloca em juros compostos. Aquele teu imóvel de 500 mil virou 2,5 milhões. Desespero.
essa conta não fechava nunca. Você tinha que ter dinheiro na conta e parado no Selic para poder tomar esse fundo, essa dívida. Agora, hoje faz sentido. Bom, vamos lá. Não. Para pequenos, o indicado seriam pequenas barras, mas é legal ter um cofre, não é isso. Essa previsão de crescimento vem derivado de investimento ou consumo? Se for investimento interno ou externo, se for consumo, melhoria do emprego? Consumo, crédito acelerando, melhoria do emprego também, confiança melhorando, a gente já tem visto isso, o consumo tem puxado o crescimento, mas agora o investimento deve vir, tá? Investimento demora um pouco mais porque é mais difícil essa tomada de decisão, é aquilo que eu estava falando do horizonte médio e longo prazo. Gringo, com certeza tem muita gente que perguntou, quando o gringo vem para cá? Acho que agora começa a ficar mais fácil. Acho que a reforma da Previdência, aquela história, o que a reforma da Previdência fez? Ela era a única reforma binária. O Brasil quebrava ou não quebrava, agora não é mais uma discussão binária. Quanto a gente cresce, qual é o nosso potencial? É muito diferente. A gente não está mais quebrado. Mas a gente vai crescer 2 ou 3% no ano que vem. Vai. Ou 1,5 ou 2,5. 1,5 com 3,5. Vamos por uma banda larga? Mas, é um bom tamanho para a gente estar discutindo ali. Se for no mid-range, uns 2,5, show. E quanto tempo dura isso? É uma discussão positiva, dá para fazer conta. Então, isso acontecendo, o que a gente acredita é que você começa a ver esse fluxo estrangeiro vindo para cá investindo. E não é só estrangeiro, tá? Aquilo que eu estava falando dos fundos de pensão, e vocês mesmos, todo mundo aqui olhando. Quando você sai de uma renda fixa, vai para um produto que tem mais ativo real, seja uma bolsa, seja eventualmente um private equity, por exemplo, o que você está fazendo é financiando o crescimento brasileiro. E à medida que os juros ficam abaixo por mais tempo, você vai cada vez entendendo que você precisa tomar mais risco. E risco não é ruim, tá? Mais risco, mais retorno. Para você entender, é o risco ótimo para cada pessoa. O que é risco, tá? As pessoas têm medo de risco. Mas isso são basicamente 3 componentes. Risco de mercado. Risco de mercado e risco de preço. Oscilação. Uma ação sobe e cai, normal. Se você compra uma ação, você tem risco de mercado. Se der algum chabu lá fora, a ação vai cair e não tem nada que você possa fazer para isso. Risco de liquidez. As ações, na média, você corre um risco menor de liquidez. Agora, com fundos, você tem que esperar 30, 60 dias para resgatar. Isso é um risco de liquidez. Demora para você ter o dinheiro na conta, se você quiser tomar uma decisão. E você corre risco de mercado nesse inteirinho. Dependendo da ação que você comprar, se for muito small cap, né, se for uma empresa pequena, às vezes não negocia muito, isso é risco de liquidez. E o terceiro é risco de crédito. Quando você compra um título do governo, o crédito dentro do Brasil é o menor risco possível. Quando você compra o crédito de uma empresa, uma debênture, você corre um risco da empresa ali. O que acontece se essa empresa não puder pagar a dívida dela? A gente te ajuda com isso, tem empresas de rating que ajudam com isso, a gente seleciona e traz as melhores empresas, mas você pode tomar um pouco mais, menos risco. Mesmo as empresas as melhores empresas, elas têm mais risco do que o governo. Então, quando você toma risco, está essas 3 variáveis. Mercado, ou seja, preço, liquidez, quão rápido eu consigo resgatar o meu dinheiro, e crédito. Qual o risco de que essa empresa não me pague essa dívida? Essa empresa, ou seja, o que for que você está tomando. 3 anos atrás, Tesouro Direto Selic, 0 risco de mercado, porque não oscila o preço, ele só carrega, ele vai acruando, né? Então acumulando o retorno do dia anterior sempre. Não tinha risco de liquidez, dia seguinte está na conta, e não tem risco de crédito, porque é o risco Brasil, que dentro do Brasil é o menor risco que existe. Então, existia isso e era 1% ao mês livre de imposto, mas isso morreu. Aí você precisa sair, precisa entender qual que é o risco e o retorno ótimo para você. Perfeito. Me estendi nessa, hein? Desculpa. 5 minutos mais, gente. Tem mais 5 minutos? 5 minutos. O que mais, hein? Vamos pegar uma pergunta aí bombástica. Tô abrindo o spread aqui, vamos ver. Eu deixei, bombástica. Já vieram umas 3. Me arrependi na hora que eu falei isso. Ouro. O pessoal tá querendo saber se deve comprar ouro e quantos % da carteira. Não, galera, eu vou responder muito sinceramente. Mas antes, explica por que ouro. Risco. Não, vamos lá. Eu vou dar um passo atrás e explicar o ouro e não vou dar nenhum call de ouro. Não só na lista de ouro. Vocês perderam a chance com o Hirai cobriu uns 10 anos ouro, mas... vamos lá. Deixa para a próxima Super Live. Exato. Vamos fazer um especial de ouro. O que é ouro, né? Ouro é uma moeda. Pura e simplesmente. Você opera ouro como uma moeda e quando você vê dólar mais forte, mais fraco, você tende a ter uma contrapartida no ouro. Então, quando você vê um dólar enfraquecendo, ou seja, caindo, normalmente isso fortalece o dólar. Quando você vê juros caindo, normalmente isso fortalece o dólar. Juros global caindo, isso fortalece o dólar. Então, esse movimento que a gente viu de juros voltar a cair empoderou o dólar. Desculpa, o ouro. Mas, honestamente, não sou analista de ouro e não quero fechar com essa pergunta. Vamos fazer uma pergunta ali que eu tenha expertise para poder responder direito. Agora, ouro a gente volta para vocês. Eu vi uma boa aqui. Alguns analistas acreditam em bolsa em 300 mil. Gritei 200 mil na última expert ali, se para quem ouviu. Assim, vamos lá. Difícil a gente falar de um horizonte tão longo.
Porque quanto mais longo, mais imprevisível o cenário, né? Agora, a gente fala de 140 no final desse ano e o que me deixa mais empolgado do 140, não é o número em si, mas é que olhar para o 140 e falar assim, pô, cara, 140, sabe o que significa 140? Né? Porque falar um número é fácil. Significa que a Bolsa vai estar negociando mais ou menos em linha com o seu múltiplo histórico no final de 2020, quando olhar para o lucro de 2021. Só que isso é conservador, porque no patamar de juros que a gente está hoje, você deveria pagar prêmio em relação ao histórico. Então, se eu vou um pouco nessa direção e eu estico uns 5 anos adiante, por que não ver uns 200 mil pontos? 300? Pode ser, acho que a gente está falando de horizontes mais longos de tempo, mas eu acho que a gente não tem que se apegar a esses números. Né? Eu não tenho que falar, putz, é 300 mil pontos. Não é o ponto que eu estou preocupado. Eu estou preocupado na oportunidade que existe no horizonte factível de investimento, que é os próximos 1 a 3 anos, que é o horizonte que a gente tem que ter. Fala, pô, eu acho que tem uma janela, eu acho que a bolsa está barata no Brasil, eu acho que pô, vai vir dinheiro para o Brasil, eu acho que o dinheiro do brasileiro vai se realocar e vai vir mais dinheiro para a bolsa. Eu acho que a bolsa no absoluto está barata e a gente vai ver muita oportunidade lá dentro, vai ter novas ações entrando na bolsa, então a bolsa vai crescer e com isso a gente vai ver um crescimento ali do valor das empresas listadas na bolsa. Então eu sou super otimista com o Brasil, por consequência com a bolsa, os 140 mil pontos no ano que vem é o que eu assino embaixo, os 300 mil pontos espero junto com vocês, vê-los. 200 acho que é muito factível no horizonte mais curto e acho que temos tudo para ter um cenário nos próximos 5 a 10 anos transformacional, principalmente se você põe uma reforma tributária e administrativa. Tributária e administrativa eu começo a assinar embaixo dos 300 também. Pessoal, antes de finalizar, eu vi um cliente falando aqui na nossa live que a gente deveria cobrar para dar esse tanto de conteúdo. Cuidado com o que vocês provocam, time. Cara, a gente falou algumas vezes nessa live que o Brasil desceu muitos juros. Quando a gente fala de 2014, uma Selic a 14,25, quando todo mundo tinha aquele 1% no banco, estava todo mundo contente, no final das contas a inflação estava quase 11%. Então a nossa preocupação como analista, como estrategista, como especialista que seja, é de quanto a sua carteira rende acima da inflação. Então quando a gente volta lá com 12% já descontado o imposto, menos 11% de inflação, era 1%. Hoje, quando a gente fala de uma Selic a 5, uma inflação a 3, que seja, descontado imposto, é 0,7. Então, a diferença não é tanta. É muito mais você enxergando o seu capital crescendo exponencialmente com uma Selic a 14, mas você não enxergando a inflação, que é que nem um Pac-Man, aquele joguinho de boquinha que vai comendo o seu dinheiro. A Assessoria Live está ao vivo todos os dias das 8 às 8. Para aqueles clientes que se interessam em buscar novos investimentos, entender um pouco mais do nosso mundo. Pô, se eu devo aplicar um pouco mais em ações, quais os fundos que perguntaram aqui, como eu diversifico em multimercado, qual o risco que eu devo correr, esse canal é perfeito para isso. Posso complementar? Calma, eu ia mandar eles se inscreverem agora. Então tá bom, desculpa. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E eu vou complementar do porquê que existe tudo isso. Eu sou sócio da XP, estou aqui há 2 anos, o Fábio está aqui há bastante tempo também. A gente começou com uma empresa de educação. A gente começou com uma empresa, o Guilherme começou a empresa com um propósito de ensinar as pessoas a investirem melhor. Aí ele entendeu que ao ensinarmos as pessoas a investirem melhor, isso criava um elo muito próximo, que eventualmente criava uma oportunidade de fazer um cliente. E isso começou a ver o propósito do nosso negócio. A gente tem um propósito, uma missão. Uma missão de tirar o brasileiro da inércia no momento no qual os juros estão num patamar que te custa muito caro não tomar essa decisão. Por isso que a nossa assessoria live é gratuita. Por isso que a nossa plataforma de conteúdo é gratuita. Tudo o que a gente fala e faz é gratuito. Por isso que eu tenho Instagram. É para democratizar o acesso ao conteúdo financeiro, para empoderar o brasileiro a tomar decisões de investimento melhor. É óbvio que a gente gostaria que vocês tomassem elas com a gente, mas honestamente, se tiver gente uma parte da nossa audiência que não estiver investindo com a gente está fazendo bem para o país. E eu não me incomodo com isso, eu assino embaixo. Então vamos embora. Na verdade ela é gratuita, mas quanto mais pessoas estiverem conosco na XP, melhor para a gente. Então lógico. É gratuito para vocês, mas o conteúdo, a falta de informação no Brasil é tanto que a gente disponibiliza isso de graça para que vocês aprendam a investir e contem com a gente para suportar essa aplicação. É isso. Show, pessoal. Muito bom, pessoal, boas perguntas hoje, gostei. Muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. Não esqueçam de seguir o canal Luketic no Instagram, em assinar o nosso canal no YouTube e uma ótima noite para todos vocês. Boa noite, obrigado. Daqui a pouco tem mais, hein?